Aí, agora foi. Bom, espero que todo mundo esteja bem. A gente se falou pelo grupo lá do WhatsApp, que provavelmente a gente vai retornar na primeira semana de julho, então agora em junho a gente vai dar mais duas aulas e semana que vem a gente vai conversar sobre material, né? Então, Patrícia e Cecília, vocês que não são da turma, semana que vem eu vou conversar com eles sobre material. Então, provavelmente Renato nem vai colocar essa aula disponível porque não agrada, né? Mas nas outras semanas seguintes a gente Sim, vai continuar com a parte de teoria aqui de endodontia, tá bem? A gente vai tá continuar bom. falando Uhum, aqui. certo. Beleza. Então vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Tirar dúvida, fazer algum questionamento, sem problema algum. E na semana passada a gente começou a conversar sobre patologia pulpar e periarticular e a gente viu inflamação, viu início de doença, chegou a falar de hipersensibilidade, falou de pulpite reversível. E agora, para dar seguimento aqui, eu vou recomeçar aqui da parte que a gente parou, que foi da pulpite irreversível. Então, eu vou começar a conversar com vocês e estou à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigado pela presença de todo mundo, tá? Bom, desculpa, pulpite reversível, a gente começa agora. A gente terminou falando de inflamação, né? Então, é pulpite reversível. Bom, então a gente viu que como é que a polpa, né, reage aos eventos inflamatórios. A princípio, a gente viu como é que ela invadia, a cárie invadia, a microbiota invadia, quais eram as injúrias. A gente viu as injúrias físicas, químicas, que eram transitórias, viu a injúria microbiana, que era a principal causadora de infecção, viu que em trauma, por causa de microfissuras, acabava um trauma que começasse uma necrose asséptica, ela acabava se transformando numa infecção. E agora sim a gente vai ver realmente as questões de patologia da polpa, né? Então, a gente entende como pulpite reversível. Aliás, desculpa, eu até já tinha falado isso aqui antes. É isso mesmo. Agora que eu estou vendo, a pulpite irreversível mesmo, a gente até comentou aqui de como é que seria uma resposta normal de um estímulo térmico, uma resposta ao calor e uma resposta ao frio. A gente falou aqui da dentina terciária, né, que era aquela dentina vítrea que a gente passava a sonda e arranhava, que não era para ser removida. A gente fazia o OZE como analgésico. E se fosse uma cavidade muito profunda, a gente fazia o hidroxicálcio PA, né? Ou profunda, a gente colocava o cineto de hidróxido de cálcio. E a gente ia partir para a pulpite irreversível, é isso mesmo. Então, gente, na pulpite reversível, a gente tem uma injúria, um trauma microbiano de baixa intensidade, né? De baixa carga microbiana, de baixa virulência. Então, dá tempo para a polpa se defender e, ao mesmo tempo, não costuma ser uma patologia invasiva. Ela não penetra muito profundamente na dentina a ponto de expor a polpa, né? Então, a pulpite reversível, a polpa está inflamada reversivelmente, e aí, removendo o estímulo, a causa, que é a cárie, a gente consegue uma analgesia pulpar, uma desinflamação e aí uma restauração futura. Na pulpite irreversível, a gente já tem um tipo de inflamação que compromete qualquer padrão de regeneração pulpar. Então, a microbiota ela já adentrou tão profundamente na polpa e já tomou uma parte tão grande do tecido pulpar, e às vezes de forma muito virulenta, com alta carga microbiana, de alta intensidade, que fica impossível ao tecido pulpar se regenerar, né? Então a gente tem uma pulpite irreversível. E aí na pulpite irreversível, o tratamento endodôntico sempre vai ser indicado, tá? Então a gente vai ver a parte
no decorrer da aula que essa pulpite reversível, a progressão dela é virar uma necrose pulpar. E essa necrose ela vai depender da velocidade com que essa polpa vai se infectar. Né? E isso tem vários porquês. Né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Bom, então a gente tem aqui um contato direto dos micro-organismos com a polpa, através de uma exposição pulpar. Né? Então, a gente tem uma exposição pulpar, ou a cárie ela está a menos de 0,2 milímetros da polpa, né? E aí aqueles subprodutos já chegaram à polpa, mesmo a cárie em si não chegando. Então, a gente começa a ter uma inflamação irreversível. A diferença desse tipo de inflamação é que ela é exudativa, né? Aquela lá reversível, ela era proliferativa. Essa aí começa a formar exudato, então já é uma inflamação que tende a ser uma inflamação mais do tipo crônica, né? Porque já é uma de longa duração. Então as respostas vasculares são diferentes. Tá? Então, a gente tem todo aquele passo a passo que a gente viu de aumento de permeabilidade vascular, as células migrando do vaso para o local da injúria, causando um edema. Né? Aí o edema, quando é ali no interstício, ali quando é um edema celular, ele não é visível. Né? E aí quando a gente tem esse edema indo para o tecido periapical, a gente tem a sensação de dente crescido. Isso não é comum na pulpite irreversível, tá? A gente tem que entender, quando a gente fala pulpite, a gente está falando de um fenômeno que, na maioria dos casos, ele se restringe à cavidade pulpar. Então, geralmente, ele não tem reflexo no tecido perradicular, tá? Se um paciente sente dor à mastigação, se um paciente sente dor à percussão, a gente provavelmente já tem um edema inflamatório em periápice, né? E aí a gente está diante de uma periodontite apical aguda. Não de uma pulpite, mas naquela fase final ali da pulpite, já se tornando uma necrose, algum tipo de edema pode, em algum momento, ficar ali na região de periápice, e até pode acontecer do paciente ter uma sensação de dente crescido, uma dor à percussão e uma pulpite reversível, mas não é sinal muito comum, não. Isso a gente está falando de periodontite apical aguda. Então, quando eu falo periodontite, eu estou falando de um problema pulpar que chegou aos tecidos periapicais. Quando eu falo de pulpite, é uma patologia que está restrita à cavidade pulpar. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem todos os eventos inflamatórios, né, causando aí uma elevação da pressão pulpar. Essa elevação da pressão pulpar, por que acontece? Por causa de vasodilatação, né? Então, como eu falei, a gente tem aumento do fluxo sanguíneo para a chegada das células inflamatórias. Aí a gente tem a homeostase, que é a diminuição do fluxo sanguíneo para aquelas células inflamatórias saírem dos vasos e chegar ao local da agressão. E com isso a gente tem uma vasodilatação com saída de fluido. Essa saída de fluido gera volume, aumento de volume, gera secreção inflamatória no tecido pulpar. Né? Por isso é que a pulpite irreversível, o principal sinal de diagnóstico diferencial dela é a dor espontânea. Por quê? Porque a polpa, ela vasodilata, né, com a saída de secreção, ela vasodilata, e nessa vasodilatação existe uma compressão dos nervos da próprio tecido pulpar, principalmente aquelas fibras C, né, que são responsáveis por essa dor que vocês estão vendo aqui, pulsátil, excrucitante, lenta. É uma dor que realmente assim, o paciente não consegue lidar com ela. Tá? Dificilmente um analgésico, um anti-inflamatório resolve totalmente esse tipo de dor. Um paciente com pulpite irreversível, apesar do livro do Siqueira estar escrito que a dor, isso aí questão de concurso é importante, né? No livro do Siqueira está escrito que a dor da pulpite irreversível,
é mais uma exceção do que regra, né? Talvez isso vá se diferenciar pelo estágio inflamatório, né? Pela resposta do paciente, tamanho da disposição pulpar, resposta imunológica, uma série de coisas, mas a pulpite reversível, se ela tem como característica a dor espontânea e aquela dor que o paciente coloca gelo e melhora, a gente pode dizer que é uma dor presente. E clinicamente a gente percebe realmente que a pulpite reversível dói. Ela pode até acontecer, né, da dor durar pouco. Então, assim, ela fica doendo ali, sei lá, uma semana, o paciente aguenta, 2 semanas o paciente aguenta e evolui para necrose, para de doer. Aí tudo bem. Mas enquanto ela está aguda ali, na fase de compressão de nervo, né, de vasodilatação de polpa, e aí o dente se assemelha muito ao crânio, por exemplo, dor de cabeça, né? A gente tem uma inflamação e uma compressão ali, o tecido não tem para onde expandir. Quando a gente inflama, bate com o dedo, por exemplo, ele vai inchar até não parar espontaneamente. A polpa não tem como inchar, porque ela está confinada na câmara pulpar, né? Então, como ela está confinada, a pressão toda é concentrada na polpa e a compressão de fibra nervosa. Isso causa muita dor, né? Por isso que o maior alívio que a gente pode ter numa pulpite, um tratamento emergencial de pulpite irreversível, é a abertura do dente através de um acesso coronário. Então, a gente cansa de ouvir paciente que vai para a UPA com pulpite reversível, passa medicamento e não melhora. E aí só vai melhorar depois que abre o dente, né? Então, assim, é muito característico isso. E o paciente, quando coloca gelo, melhora. Por quê? Porque faz vasoconstrição. Então, aquela pressão pulpar diminui, né? E realmente tem uma sensação de alívio com o gelo. Isso é característica da pulpite irreversível, tá? Quando você coloca o calor, essa dor é exacerbada. Óbvio. Já está vasodilatado. Você vai colocar calor, vai vasodilatar mais ainda, vai fazer mais pressão, né? Então, no calor, a pulpite irreversível dói mais, tá? Então, são características aí da pulpite, né? Então, a gente tem aqui uma progressão. Aqui a gente vai ver ainda mais alguns esquemas como esse, mas a gente tem aqui a cárie superficial, né? Causando aquela pulpite reversível. A gente vê, ó, que existe uma resposta inflamatória pulpar aqui, só que como a cárie está distante, isso aqui é uma pulpite reversível, removendo a cárie, essa polpa se regenera. Quando já há uma exposição pulpar, né, ou uma camada de dentina menor que 0,2 milímetros, aí já tem aí a contaminação pulpar, que vai evoluir para uma necrose, aqui já é necrose, e a polpa a gente vai ver que ela vai inflamando e necrosando por compartimento, né? Ela vai gradativamente inflamando, necrosando, inflamando, necrosando. Ela não inflama de uma vez só inteira e não necrosa de uma vez só inteira. É muito comum a gente ver, por exemplo, molar superior, 3 raízes, 4 canais. A gente vai fazer o acesso, os canais vestibulares necrosados, o palatino um restinho de polpa lá no ápice, porque a polpa foi necrosando gradativamente, não por inteiro, né? Então a gente vê aqui, ó, essa parte necrosada, essa parte inflamada e essa parte saudável. Aqui a gente tem toda essa parte necrosada e aqui a polpa começa a ter uma inflamação, até que a necrose acontece completamente. Então aqui a gente tem uma pulpite irreversível, aqui a gente tem uma necrose e aqui, ó, quando a necrose ela evolui para o espaço periapical, perirradicular, aí a gente já tem uma periodontite, né? Que antigamente era chamada de perissementite. Então, quando eu tenho um envolvimento perirradicular por causa de uma patologia pulpar, essa patologia começa a chamar periodontite, tá? Ela pode ser aguda ou crônica. Periodontite apical aguda
periodontite apical crônica para diferenciar da periodontite da periodontia. Então, a gente tem uma invasão microbiana, uma inflamação, uma contaminação, né, onde a microbiota realmente entra na polpa. A partir da contaminação, necrose. E necrose, a gente tem uma infecção estabelecida. Sinais e sintomas, né? Quando eu tenho uma ausência de sinais e sintomas, que é o que o Siqueira relata lá no livro dele, provavelmente é porque a exposição pulpar ela é muito grande. Ou porque a cárie é muito grande, né? Ou porque o trauma foi muito grande, alguma coisa nesse sentido. E aí, essa vasodilatação, ela drena para a cavidade oral. Não através de pus, porque não é purulento, né? Mas secreção mesmo, secreção inflamatória, líquido inflamatório. Então, se essa exposição é grande, e eu tenho essa drenagem de fluido inflamatório para a cavidade oral através do tecido cariado, que a olho nu às vezes é imperceptível, talvez essa dor não aconteça de forma tão exacerbada, porque a pressão é liberada. E aí sim, nesse caso, a pulpite irreversível pode realmente não doer, tá? Geralmente que a gente tem presença de cárie ou uma restauração extensa. Essa restauração extensa, ela pode estar infiltrada, né? Ou pode ter havido ali um condicionamento de adesivo dentinário, né? Ou então qualquer produto químico que tenha sido utilizado no processo restaurador que tenha causado uma inflamação irreversível nessa pulpa. A exposição, quando eu falo aqui, a exposição pulpar isolada não indica pulpite reversível, né? A gente tem na literatura que até 48 horas, por exemplo, vamos supor que você fez o paciente fez um trauma, aí fez uma fratura coronária, uma fratura de esmalte dentina, expôs a polpa. Até 48 horas, essa polpa não está contaminada. Ela pode estar superficialmente colonizada por bactéria, mas as bactérias não se estabeleceram ali a fim de colonizar a polpa, né? A partir de 48 horas, você tem uma colonização, uma colonização superficial. Então, muitos trabalhos mostram que depois de 7 dias de polpa exposta, óbvio, né, que a gente está falando aí, a gente depende muito do hospedeiro, né? Se é uma criança que sofreu um trauma e teve uma fratura coronária de esmalte dentina, a gente está falando de uma polpa volumosa, nova, saudável e provavelmente com ápice aberto, com bastante vascularização. Nesse caso, às vezes passam 7 dias e você só tem 2 milímetros de polpa infectadas. Nem infectadas, na verdade, inflamadas. E aí você remove aqueles 2 milímetros, aí chama pulpotomia rasa, ou não, superficial, né? Ou rasa, e aí você remove aquele tecido e a polpa regenera. Mas se você tem um ápice fechado, né, um paciente que já sofreu diversas restaurações naquele dente, e você tem uma exposição pulpar, talvez aquela polpa não reaja, não tenha o poder de reparo tão grande quanto uma polpa jovem. Então, essa coisa de 48 horas, 7 dias, vai depender muito do paciente também, né? Do tamanho da câmara pulpar, do status de desenvolvimento radicular, idade do paciente, se o dente tem restauração prévia ou se não tem, uma série de coisas. Tá? Então, eu falei para vocês que quando a gente tem uma exposição pulpar, a gente tem a saída de fluido grande, né? Grande, a gente tem a saída de fluido inflamatório e, com isso, às vezes, a pulpite reversível ela não dói, porque não há um grande aumento de volume, uma grande pressão tecidual comprimindo o nervo. Então, um grande exemplo de quando a exposição pulpar é muito grande e essa polpa ela não comprime mais, ela até dilata, é o pólipo pulpar, né? Ou a hiperplasia pulpar. Então, isso aqui é um caso de pulpite irreversível, só que ao invés da polpa entrar em processo de necrose, ela entrou em processo de proliferação tecidual. Por algum motivo, ela respondeu de forma diferente. E aí ela começou a externalizar pela exposição pulpar. O tratamento endodôntico aqui é convencional, tá?
A gente só tem que diferenciar o que é um pólipo gengival do pulpar. Então, provavelmente, a gente vai colocar uma colher de dentina aqui. Esse tecido vai estar preso realmente à câmara pulpar e não à gengiva, né? Então, é anestesiar o dente, remover todo esse tecido aqui com colher de dentina, cortando mesmo com lâmina de bisturi, até mesmo com broca, e depois inspecionar o dente, né, para ver qual foi a destruição tecidual. Se o dente for restaurável, é fazer o tratamento odontológico normal. Isso aqui foi só uma resposta diferente de uma necrose. A polpa proliferou ao invés de necrosar. Mas é um sinal clássico de pulpite irreversível proliferativo, chamada hiperplasia pulpar ou pólipo pulpar. Na pulpite reversível, então, como eu falei, o calor ele vai exacerbar a dor, vai vasodilatar a polpa, vai comprimir mais nervo. O frio, nos estágios iniciais, ele é positivo. Por que é positivo? Porque nos estágios iniciais da pulpite irreversível, a periferia da polpa ainda está mais ou menos preservada. E na periferia da polpa, como a gente viu, a gente tem as fibras A delta. Quem responde ao frio são as fibras nervosas A delta que estão na periferia da polpa. Então, no início da pulpite reversível, ela pode responder com frio, tá? Mas, conforme ela vai degenerando, vai necrosando mais apicalmente, ela deixa de responder com frio e começa, ao contrário disso, começar a melhorar, aliviar os sintomas com frio. O elétrico vai responder somente a altas correntes, né? Porque quem responde ao teste elétrico geralmente é fibra C, e a fibra C está lá no meio da polpa, então essa fibra C não vai responder adequadamente ao teste elétrico. E o teste de cavidade é positivo porque a polpa está viva, né? Apesar dela estar em processo de necrose, não é necrose. Então, isso é uma dúvida que existe muito, né? Pulpite, eu tenho polpa viva. Tá? Se ela é reversível, é uma polpa saudável que pode melhorar. Se é uma pulpite irreversível, é uma polpa viva em processo de necrose. Mas se é pulpite, polpa inflamada, eu tenho polpa. Eu não tenho necrose. Tá? Então, se eu faço um teste de cavidade, se eu abro uma pulpite irreversível sem anestesia, dói. Que a polpa está viva. Tá? Ela não pode estar completamente viva. Na porção superficial, ela pode estar começando até a necrosar. Mas como a gente viu no esquema, alguma região dessa polpa está viva. Se o teste é negativo, essa polpa necrosou. O teste perirradicular, como eu falei, geralmente é negativo. Então, você vai fazer uma percussão ali, não vai doer, né? Por que é geralmente? Porque em alguns casos, lá no finalzinho da pulpite reversível, quase virando uma necrose total, a gente tem algum líquido inflamatório indo ali para o periápice, causando edema, e aí pode até responder positivamente ao teste de percussão, mas não é comum. Tá? Geralmente um dente que dói a mastigação é uma periodontite apical ou um abscesso. Aí sim, esse dente vai responder positivamente ao teste de percussão. E vai ter a sensação clássica do dente crescido. Tá? Então vamos nós. A palpação é negativa, então quando eu for palpar a periápice é negativo, porque mesmo que tenha um edema inflamatório apical, ele está restrito ao osso, ele não exterioriza, causando aumento de volume, e nem exterioriza para vestibular, a ponto de você palpar na cortical vestibular e sentir alguma coisa. Esse edema é muito pequenininho e é interno, então a palpação é negativa. E achados radiográficos, você pode ter, no máximo, em relação à periápice, um leve, um brando espessamento do ligamento periodontal, né? Porque é aquele líquido inflamatório pequenininho repetindo que extravasou ali e causou um breve, um limitado espessamento do ligamento periodontal. Então, eu só vou ter grandes alterações perirradiculares quando essa patologia pulpar ela invadir periápice, tá? Geralmente são detectadas lesões grandes, cariosas, né, ou restaurações extensas, como eu falei, e geralmente sugere exposição pulpar. A gente já vê aquela cárie ali invadindo a câmara pulpar numa radiografia de pulpite irreversível. Tá? Então aqui, ó, a gente até viu na semana passada, a gente falou sobre status pulpar. A pulpite reversível, você tem um sangramento brando, leve,
você não tem grande volume de sangramento, porque essa polpa já está em degeneração, o volume sanguíneo está pequeno. Aquela cor do sangramento não é um vermelho vivo, é um vermelho mais escuro, tendendo a uma degeneração, um vermelho mais vinho. E aí o procedimento é realmente tratamento endodôntico convencional. Tá? A gente vê aqui, ó, que aqui tem gutapercha, né? Então, numa pulpite irreversível, deixa eu admitir aqui o Túlio que ele está entrando aqui. Beleza. Numa pulpite irreversível, a gente pode fazer sessão única, tá? E aí já entrando aí na questão de ideologia endodôntica, isso já foi muito discutido, hoje menos, mas quando a pulpa está viva, a gente pode fazer sessão única. O que eu acho? Né? O que eu acho aí é só realmente vivência clínica, experiência clínica. Quando o paciente vem com muita dor, para mim, mesmo sendo uma pulpite, eu evito fazer sessão única. Por quê? Porque o paciente já está no estado inflamatório, já está com edema perirradicular, né? Então, quando eu for fazer a pulpectomia, o tratamento endodôntico, eu vou causar mais injúria ainda. Então, eu prefiro, quando o paciente vem com muita dor e uma pulpite, eu prefiro medicar com corticosteroide dentro do canal, e a gente pode usar o otosporin, o próprio decadron colírio, que é a dexametasona, colírio, e esperar um segundo momento para fechar o canal, tá? Mas também tem a desvantagem de uma pulpite, a gente fazer 2 sessões, de entre uma consulta e outra o curativo cair, ou o provisório cair, né? E contaminar uma polpa que não estava contaminada. Então, na maioria das vezes, a gente opta por fazer sessão única. Eu estou falando que quando o paciente vem com muita dor para mim, eu prefiro ser mais cauteloso. Mas 99,9% da literatura vai falar que o pulpite irreversível se faz sessão única. Tá? E óbvio que está certíssimo. Então, gente, vamos ver aqui uma progressão aqui. Então, a gente tem uma exposição pulpar, né? Exposição pulpar. Isso aqui é a evolução da necrose, né? Uma exposição pulpar com uma leve inflamação superficial, aqui mais alaranjado, né? Depois, a gente tem começando a entrar microbiota no canal, na câmara pulpar. Essa microbiota vai tomando um espaço maior e é por isso que a polpa vai inflamando e vai necrosando gradativamente, porque a entrada da microbiota ela é gradativa, não é de uma vez só. Às vezes ela se localiza aqui, no caso, para distal, e a gente tem aqui a parte mesial da câmara pulpar menos inflamada. E aí a polpa vai sendo colonizada até que chega ao periápice, causando uma necrose total, e aí causaria uma necrose total do dente inteiro. Quando toda essa polpa perde a vitalidade e a microbiota chega no ápice, se a microbiota chegou no ápice, eu já não tenho mais polpa viva no canal, tá? Eu tenho polpa necrosada. Aí eu tenho uma necrose pulpar, tá? Então a necrose pulpar, ela acontece por compartimento. Só que, como eu falei, agora eu não lembro qual aula foi, algumas fibras nervosas do tipo C, que se localizam principalmente no terço, na parte radicular e no meio da câmara pulpar, não na periferia, elas são resistentes à hipóxia, né? Então, mesmo sem oxigênio, elas sobrevivem. E também, quando eu for instrumentar um dente, né, até o forame, que é o que a gente faz, patência, instrumentar significa ou limpar ou alargar o forame, e aí isso depende de várias situações, a gente vai conversar no futuro. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo dentro do canal vai repercutir lá fora, né? Então, eu tenho fibra C, que ainda está viva, respondendo em um tecido necrosado, e tudo que eu faço no canal repercute lá fora em tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo dói, tem pressão. Por que eu quero dizer isso? Porque tem gente que não anestesia dente necrosado.
todo dente para tratamento odontológico, seja ele necrosado ou não, tem que ser anestesiado. Tá? Isso aí é obrigação. Tá? A necrose pulpar, ela tem 3 fases. Ela tem a fase de liquefação, que é apenas aquela invasão bacteriana, né? Então, a polpa necrosou por microbiota, essa que a gente viu agora passando nos slides. A gente tem a necrose por coagulação, que é uma necrose isquêmica, né? Então, o paciente sofre um trauma, o feixe vasculonervoso é rompido lá no forame, uma luxação lateral, né? Uma avulsão. Então, o feixe vasculonervoso é rompido. O suprimento sanguíneo pulpar cessa e essa polpa necrose. Tá? Então, essa seria uma necrose asséptica. E a gangrenosa é quando essa necrose por coagulação, essa necrose asséptica, como a polpa não está mais viva para se defender, a gente tem a entrada de microbiota nessa polpa e essa necrose por coagulação se transforma em uma necrose gangrenosa. Tá? Então, uma polpa que era coagulada agora se torna infectada. E aí os testes pulpares vão ser negativos, né? O calor, ele geralmente, dependendo do estágio de necrose, ele pode sensibilizar a fibra C, como eu falei, né? Então, o teste elétrico, o teste ao calor, às vezes numa necrose ele pode até responder, mas é aquela coisa muito branda, muito sutil, tá? O teste frio nunca vai responder porque, como eu falei, teste frio é fibra delta. A fibra delta está na superfície, na periferia da polpa. Se está na periferia da polpa e está respondendo, é porque a polpa está saudável, né? Ou então está íntegra, vamos colocar assim. Frio sempre negativo e elétrico fibra C, tá? Na verdade... Júlio, Oi? deixa eu te perguntar uma coisa. Essa gangrenosa aí, que é de coagulação que ocorre a invasão microbiana, essa invasão microbiana se dá por onde? Por trincas no dente ou por doença periodontal? Seria isso? Porque não é por cárie, no caso. Excelente pergunta, Cecília. Se um dente foi traumatizado, por exemplo, vamos colocar assim uma avulsão, né? Ou uma luxação lateral. Não houve fratura de coroa, então não houve exposição pulpar, mas houve rompimento do feixe vasculonervoso. E essa polpa necrosa por falta de suprimento e futuramente ela vem a ter uma infecção que a gente percebe através de uma lesão periarticular. Então, como é que a gente vai explicar um dente rígido, sem restauração, sem cárie, que sofreu um trauma, hoje em dia tem uma lesão, né? E aí o que o Siqueira e a literatura endodôntica explica é que mesmo que não haja exposição pulpar, existem macrofissuras e microtrincas em esmalte dentina, como você falou, que vão funcionar como caminho para infiltração microbiana, né? Então, quando sofre um trauma, essas fissuras em esmalte dentina levam a bactéria para a polpa. Isso não aconteceria, para a cavidade pulpar, na verdade. Isso não aconteceria numa polpa viva, porque essa polpa viva poderia responder de forma a produzir odontoblasto, produzir dentina reacional, reparadora, e aí essas microfissuras não acarretariam na necrose pulpar infecciosa, gangrenosa. Então, quando ela ocorre, exatamente o que você falou. Geralmente são microfissuras de esmalte. Para a polpa ser contaminada via forame apical, só se existir uma lesão periodontal em nível apical, tá? Então, já tem uma lesão periodontal já pré-existente que chega lá no ápice, né? E essa polpa, ela necrosa por trauma, vamos colocar assim, né? Porque a polpa viva, quando chega a doença periodontal pelo ápice, dificilmente essa doença periodontal vai causar o rompimento do feixe vasculonervoso e a necrose desse dente, tá? Então, e o contrário não, né? Uma polpa necrosada causa uma lesão no periápice. Então, essa via não é de mão dupla.
Então, uma Tá. doença periodontal que chega no ápice, ela não invade a polpa. Agora, se o dente estiver necrosado, aí ela tem a capacidade de invadir, sim. Tá? Mas geralmente isso não acontece, Entendi. geralmente é por ou exposição Pelas muito trincas. trinca, Aham. ou então 10% da população tem um gap ali na junção cemento-esmalte, com uma exposição de dentina Sim, ali, e aí pode acontecer uma sim. infiltração cervical, uma coisa nesse sentido. Mas geralmente são Tá bom. microfissuras mesmo. Perfeito? Tá bom. Tá Beleza. bom, obrigada. Nada. Então a gente vê aqui, por exemplo, radiografias que mostram necroses pulpares. Né? Então a gente tem aqui uma cavidade cariosa, né, que já invadiu a câmara pulpar há muito tempo, porque ela está praticamente destruída, sem nenhum tipo de limite. E olha só, quero que vocês percebam aqui a diferença que existe desse tipo de lesão aqui. Que tipo de lesão é essa aqui? É uma lesão difusa. É uma lesão que ela não é escura, como essa aqui. Ela não mostra assim uma perda óssea absurda. Né? Quanto mais escura a lesão, maior a perda óssea, em sentido tridimensional. Né? Então, a gente vê aqui mais uma mancha escura do que uma lesão periapical propriamente dita. Geralmente, essa imagem difusa aqui e menos escura é relacionada a abscesso, tá? Porque a gente não está relacionando isso aqui, abscesso agudo ou mais crônico, né? Porque a gente não está relacionando isso aqui a uma perda óssea propriamente dita, por osteoclasto. A gente está relacionando essa lesão aqui, um manchamento mais para o cinza, um preto claro, vamos colocar assim, como uma relação de exsudato, como se fosse fluido e não reabsorção óssea realmente. Então, geralmente, quando a gente tem uma imagem difusa em periápse, assim, não é uma imagem circunscrita, nem bem delimitada, geralmente isso é uma imagem de abscesso. Tá? Já nesse caso aqui, não, a gente já vê uma lesão delimitada. E peraí que a Natália está voltando aqui. Pronto. Deve ter caído e voltou. Então, a gente vê aqui uma lesão delimitada, circunscrita e mais escura. Isso aqui é uma lesão perradicular clássica, uma lesão periapical, né? Então, se eu tenho lesão, eu não tenho pulpite. Isso é uma dúvida que tem, muita gente tem, tá? Então, se eu tenho lesão, eu não tenho pulpite. Porque para ter pulpite, eu tenho que ter polpa. Para ter lesão, eu tenho que ter necrose. Então, não tenho polpa. E se eu tenho lesão, a necrose já chegou no canal inteiro, chegou no forame e invadiu o tecido perradicular. Agora, uma informação aqui que é interessante, até para passar para os pacientes, né? Essa lesão periapical aqui não significa dizer que nós temos bactéria nela, tá? Isso aqui nada mais é do que um plug de neutrófilo, polimorfonucleares e macrófagos. Então, há uma reabsorção óssea aqui, através de osteoclastos, induzidos por quimiotaxia. E aí fica um plug celular aqui, né? Impedindo que essa infecção se dissemine, se transforme numa sepsemia ou numa osteomielite, uma coisa nesse sentido. Então, esse plug inflamatório aqui é a perda óssea para a chegada de célula inflamatória, tá? Apenas em 5% dos casos, a gente tem bactéria fora do canal, tá? E um exemplo de casos onde a gente tem bactéria para fora do canal é o abscesso agudo. Então, casos de abscesso agudo, eles são mais difíceis de serem tratados porque a gente tem bactérias fora do canal, tá? E aí, geralmente o que acontece no tratamento endodôntico? Essa lesão inflamatória aqui, ela só está ocorrendo porque a gente tem bactéria dentro do canal. Se a gente elimina a microbiota dentro do canal, isso aqui a gente tem reparo, né? Em caso de abscesso agudo, essa bactéria que está aqui fora,
que veio para fora, se foi, nem sempre ela consegue sobreviver. Tá? Muitos estudos de abscesso agudo que foram encontrados bactérias no periápice são estudos de DNA. DNA, você pega bactéria viva e bactéria morta. Você não sabe se ela estava atuando ali na infecção de forma ativa, né? Mas, o que a gente pode pensar? Que se a gente está diante de um abscesso agudo no consultório, a gente pode informar para o paciente que, em alguns casos, a bactéria se localiza fora do canal, que essa infecção pode se perpetuar por causa disso, apesar de não ser uma coisa comum, e que um tratamento cirúrgico através de uma cirurgia periarticular complementar pode ser necessário. E aí você está informando e não ficar se explicando depois. Ah, doutor, você terminou o canal, agora tem que operar. Né? Então é importante que esse conhecimento todo que a gente adquire, né, é legal para a gente conversar com o colega, mas também para passar para o paciente. Então, abscesso agudo, é comum a gente ter bactéria fora do canal. E às vezes essas bactérias proliferam lá fora. Tá? Chama-se infecção extraradicular. Mas não é sempre que isso acontece dessa lesão perpetuar, não. O que geralmente acontece você tratou a infecção dentro do canal, a carga microbiana baixou de forma absurda, de forma que o periápice consiga se reparar. Aqui a gente vê, por exemplo, ó, que a gente comentou aí, né? Só que aqui não seria uma microfissura, aqui é uma fratura realmente bem visível, né? Quando a gente fala de microtrinca, essas coisas são coisas imperceptíveis ao olho nu. E até por microscopia óptica também. A gente vai ver isso só em tomografia e de repente nem vê também. A gente vê muito em microscopia eletrônica de varredura. Aí a gente consegue ver. Então aqui, por exemplo, a gente tem um dente que não tem cárie, um dente traumatizado, sofreu uma fratura, uma necrose, a gente começa a ver aqui um esfumaçamento aqui, né? Não tem uma lesão circunscrita, e o ápice não formado. Né? Então, se houve uma necrose e ápice não formado, a gente não vai ter o desenvolvimento radicular. E aí, como a gente viu lá na quinta-feira, na outra aula, não sei se a Patrícia eu não lembro se a Patrícia e a Cecília acompanharam na aula de revascularização. Se a gente quiser o desenvolvimento... Estava assim. Ah, foi, né? Beleza. Se a gente quiser... assisti sim. Ah, legal. Uhum. Se a gente quiser o desenvolvimento radicular aqui, a gente vai ter que fazer uma revascularização, né? Mas, caso contrário, a gente vai ter que fazer uma apicicação, que é o fechamento, a indução o fechamento apical aqui por material que a gente vai colocar, né? Ou um fechamento cementário ali, mas sem desenvolvimento radicular. Então, aqui um caso clássico. Ô, Túlio, Oi? deixa eu te perguntar uma coisinha. Essa lesão periarticular aí, você falou que só em 5% dos casos é que tem bactéria, mas ela pode se tornar um abscesso, né? Ou aquilo ali já tem tanta célula de defesa ali que já está uma coisa meio crônica e não vai virar um abscesso, uma vez que já tem a lesão ali. Legal a pergunta, Cecília. Isso é bem interessante. Qualquer abscesso crônico pode agudizar, tá? Qualquer abscesso crônico ou lesão periarticular crônica. Essa lesão aqui pode agudizar, tá? Se essa lesão pode se tornar um abscesso. pode se tornar uma periodontite apical aguda, que o abscesso ele é caracterizado pela presença de exudato purulento, né? Então uma lesão crônica, uma lesão periarticular crônica, ela pode agudizar numa periodontite apical aguda ou num abscesso agudo, tá? Basta que para isso a imunidade do paciente abaixe. Então, o que eu costumo falar, para aqueles colegas, né, e alunos que falam assim: eu examinei um paciente, recebi um paciente no consultório, ele tinha uma lesão, mas a lesão era pequena e eu resolvi acompanhar, né? E aí eu falo: você está acompanhando uma doença, né? A opção de acompanhar uma doença é sua. Mas, nesses casos, a gente tem que informar para o paciente que basta uma queda de imunidade para isso agudizar, tá? Ou um trauma, uma nova invasão bacteriana através de uma infecção secundária. Isso pode agudizar. Para isso, a gente dá o nome de abscesso fênix, né? Que é o abscesso crônico que agudiza. Chama-se abscesso fênix. Está escrito na literatura dessa maneira. Tá bem? Tá, obrigada.
Então, o tratamento é um tratamento... E aí, a nossa ideologia aqui da certa odontologia, em caso de necrose, é sempre fazer o tratamento em mais de uma consulta. Não falo em duas, porque quem vai dizer quantas consultas é a habilidade do operador, é o dentista que está fazendo, é o tempo que ele tem, é a anatomia, se permite ou não, né? É se está usando microscópio, se não está, uma série de coisas, né? Então, não é que não vai fazer sessão única, vai fazer sempre em duas. Não, é fazer quando conseguir. É óbvio que para conforto do paciente, né, para custo no consultório, uma série de coisas, a gente evita ficar lá, como fazia antigamente, 5, 6 consultas. Geralmente a gente fecha o molar em 2 consultas, né? Mas vamos supor que eu faça um tratamento num molar necrosado e aí na semana seguinte, quando eu vou reabrir para obturar, está com secreção. Eu não vou obturar, eu vou fazer uma terceira consulta. Eu só vou fechar um dente quando ele está sem secreção, sem fístula, sem dor, sem tumefação, sem inchaço, né? Então, não necessariamente não fazer a sessão única implica em fazer em 2 consultas. Mas aí o tratamento é endodôntico radical, né? E aí e o sucesso do tratamento ele só vai se dar quando tiver a formação aqui de novo ó, da lâmina dura. A gente vê aqui, ó, que isso aqui é medular óssea, né? Apesar disso aqui parecer lesão, não é, porque a lâmina dura está aqui, ó, circunscrita aqui, ó. Aqui a gente tem um pequeno edema aqui ainda, muito provavelmente por causa do cimento que foi extravasado, mas aqui, ó, está a lâmina dura direitinho do dente, então é um reparo ósseo acontecendo aí. Aqui de novo, ó, aí com o endodontista, e aí já aos pouquinhos já vou começar a introduzir isso aí no olhar radiográfico de vocês. Finge que vocês não viram isso aqui, né? Mas o endodontista, quando olha para uma radiografia periapical como essa, o que eu quero dizer como essa? Uma lesão lateral, pensa em 2 coisas, principalmente. Ou uma fratura, né? Ou realmente um canal saindo aqui nessa região. E aí a gente tem que exagerar na irrigação para que a irrigação limpe esse canal lateral aqui e depois, na obturação, de preferência, fazer uma obturação bem compactada para que pelo menos o cimento preencha essa lateral aqui e faça o reparo. Tá? Aqui mostrando que mesmo lesões grandes, né? Lesão grande a gente tem. O motivo da lesão é a infecção dentro do canal. Que existe muito essa dúvida, será que cisto é tratável via endodôntica, né? Só por endodontia? O que a gente tem a dizer isso é muito controverso ainda no meio literário, no meio acadêmico, né? Mas o cisto só existe, se for um cisto realmente odontogênico, né? O cisto só existe porque tem infecção no canal. Então, se eu acabo com a infecção, a tendência do cisto é regredir. Agora, em virtude do tamanho do cisto, da presença da cápsula cística, uma série de coisas, talvez ele não consiga ser totalmente fagocitado. E aí uma enucleação cirúrgica seja importante. Tá? Mas uma coisa bem interessante também, e aí o professor Fábio Ramor fala muito, professor lá da Estácio, bem conhecido aí na área de patologia, que radiograficamente a gente não consegue diferenciar o que é cisto do que é granuloma. Tá? Mesmo que ele tenha aquela coisa de separação de raízes, empurrar a raiz, seja circunscrito, a gente só consegue diferenciar o que é cisto de granuloma histologicamente. Tá? Radiologistas podem até sugerir, sugiro cisto, sugiro, mas nunca a afirmação. Então, agora a gente vai começar a ver a patologia perirradicular, né? Então, já houve a necrose pulpar não foi tratada, né? E ela acabou repercutindo para os espaços perirradiculares. Ou ela foi tratada e a infecção permaneceu, né? Perpetuou. No caso de retratamento, por exemplo, né? A gente pode ter um insucesso. Mas, de qualquer maneira, o que estava dentro do canal agora causa reações extra-radiculares, né? Principalmente na região do perirradicular. Então, a gente já tem patologia perirradicular, não mais patologia apenas pulpar.
Características histopatológicas, a gente sempre vai ver uma área de peremia infiltrada inflamatória no espaço do ligamento periodontal. A dor de uma periodontite apical, principalmente aguda, ela é intensa, é espontânea. A crônica não, né? Então, ó, isso aqui, por exemplo, olha uma coisa interessante, né? Isso aqui não é uma necrose. Esse dente está necrosado, ok. Mas o nome dessa patologia aqui é periodontite apical crônica. Por quê? Porque eu já vejo uma lesão perradicular. Um dente necrosado, ele pode ou não ter lesão. Quando esse dente tem lesão, é uma periodontite apical crônica. A nomenclatura é correta. Necrose pulpar, não é perradicular. Quando a necrose pulpar ela aparece através de uma imagem radiolúcida no periápice, eu estou diante de um quadro de periodontite apical crônica. Ok? Então, quando ela é aguda, eu tenho dor intensa, espontânea e localizada. Quando ela é crônica, geralmente não tem dor. Uma lesão geralmente não tem dor. Geralmente, lesão é achado radiográfico. Para a lesão ter dor, ela agudizou. Ou então, uma lesão muito grande, aí está comprimindo o canal mandibular, né, causando problema em seio maxilar. Aí já são relações com áreas nobres, estruturas anatômicas diferentes. Mas, geralmente, uma lesão perradicular não tem dor. Tá? Os testes pulpares são sempre negativos, porque a pulpa está toda necrosada, né? Mas os testes periapicais, perarticulares, eles podem ser positivos. Pode ter palpação, aí eu já toco aqui no periápice, dói, e a percussão vertical, na presença de um edema inflamatório, eu tenho geralmente numa periodontite apical aguda, eu tenho a sensação do dente crescido, né, devido àquele volume periapical, como eu falei, e aí eu toco no dente, ele dói. Geralmente uma dor de origem endodôntica é uma dor vertical. Né? Quando a gente faz uma pressão horizontal, isso não é regra, né? Isso é uma ideia. Geralmente a gente pode pensar com dor horizontal em problemas periodontais, problemas gengivais, uma coisa nesse sentido. Mas quando a gente faz uma pressão e dói lá em cima, aí realmente a gente está diante de uma sinusite ou então diante de realmente uma periodontite apical. Tá? E aí, quando eu falo aqui que a dica clínica é não fazer teste com cabo de espelho, é porque o paciente já está sensibilizado. Né? O paciente já está com dor, uma periodontite apical aguda. A gente deixa para fazer teste de percussão com cabo de espelho para diferenciar a anquilose, tá? Mas um teste de percussão em endodontia é com o dedo. A gente empurra com o próprio dedo. Não realizar sessão única em caso de dor, aí já é uma dica clínica minha. A literatura científica não fala isso. A literatura endodôntica fala que na pulpite reversível você pode sim fazer a sessão única. Tá? E aí, caso você vá optar aí por fechar o canal em uma outra sessão, não adianta você colocar medicação intracanal bactericida. Né? Então, eu vejo muita gente, quando chega na especialização ou atualização e tal, que usa paramono para biopectomia. Né? Então, bota aquela bolinha de paramono na câmara pulpar em polpa viva. Para quê? Paramono é bactericida, a polpa viva não tem bactéria. Né? E mesmo que seja uma pulpite irreversível, esse paramono lá só vai chegar na parte mais periférica da polpa, não vai atingir aquela bactéria que está lá dentro. Os gases, os vapores do paramono não vão atuar porque a câmara pulpar, a cavidade radicular está cheia de tecido. Então, colocar paramono em polpa viva não tem muito porquê. Tá? Então, geralmente, quando a gente tem um tecido pulpar ali vivo, que a gente vai deixar para uma segunda consulta, a gente coloca um corticosteroide, né? Motosporin, que vem com antibiótico. Se a gente finalizou o tratamento, né? Terminou toda a instrumentação, irrigação, mas não dá tempo de obturar, por exemplo, e é uma polpa viva, a gente vai preencher o canal com a medicação intracanal. Então, a gente só preenche com pasta o canal quando ele está instrumentado. Fora isso, não se preenche. Quando o canal não está instrumentado, o que a gente coloca dentro do canal é líquido.
porque a pasta ela precisa de uma modelagem do canal para ela descer, para ela preencher. Então, se eu instrumentei uma polpa viva e não posso fechar, eu coloco Decadron colírio, né, e líquido e preencho. Se eu instrumentei, eu vou colocar a medicação intracanal sem nenhum bactericida. Eu vou usar hidróxido de cálcio puro, sem paramono. Só hidróxido de cálcio com soro, um veículo aquoso, soro, vaso anestésico, ou então um veículo viscoso, glicerina. E aí depende de quanto tempo você vai deixar essa medicação. Mas aí já é conversa para outra aula. Então, o tratamento é o tratamento convencional. O que vai interferir no tratamento de uma necrose por uma periodontite apical aguda ou crônica é o limite de instrumentação. Mas o tratamento é o mesmo, né? É desinfeccionar toda a cavidade radicular do canal, colocar uma medicação e obturar na outra consulta caso não haja mais sinais e sintomas. O que vai diferenciar, às vezes, quando eu tenho uma lesão, aí quando eu tenho uma periodontite apical crônica, é que quando eu tenho uma lesão, algumas ideologias ampliam um pouquinho o forame. A gente faz um alargamento do forame para poder limpar ele melhor. Então, geralmente, quando tem lesão, a gente alarga um pouquinho o forame, faz uma instrumentação foraminal e não só uma patência. A patência é passar com aquela lima fininha, ali 10, 15, só para deixar o forame desobstruído. Instrumentação foraminal é realmente instrumentar o forame, ampliar o seu diâmetro, tá? E aí, em alguns casos, a gente opta por fazer isso quando a gente tem lesão. Mas, fora isso, o tratamento é o mesmo, de necrose para periodontite. E aí, quando a gente tem periodontite, é interessante fazer o ajuste oclusal, porque muitos casos de pacientes que relatam dor pós-tratamento odôntico, em caso de periodontite apical aguda ou crônica, é porque o curativo ficou alto. Então, a gente sempre faz um ajuste oclusal, porque o paciente está anestesiado e ele não sente, depois ele vai sentir em casa. Isso realmente dói muito. Aquele local já está inflamado, você na instrumentação jogou detrito lá para fora, isso aí qualquer instrumentação faz, sendo a sua mão leve, pesada, instrumentação técnica boa, técnica antiga, tanto faz. Qualquer técnica de instrumentação em endodontia joga detrito para fora do ápice. Isso causa inflamação. E aí, se o paciente vai traumatizar ali direto, isso pode causar uma dor bem chatinha no pós-operatório. O cateterismo, que é a patência, deve ser suave, né? Não deve ser uma coisa forçada para não ficar cutucando o tecido conjuntivo ali, causando mais trauma, mais injúria, mais inflamação. Deve ser suave. Sendo instrumentado ou não, deve ser suave de qualquer maneira. A instrumentação foraminal, caso haja lesão, é uma conduta. E a prescrição medicamentosa eu sempre faço. Antibiótico, não. Antibiótico só em caso de infecção e caso o paciente não responda de maneira através da resposta imune. O antibiótico eu só faço caso o paciente não esteja conseguindo lidar com a infecção. O paciente tem febre, mal-estar, linfadenite regional, todos esses sinais mostrando que ele não está conseguindo lidar com a infecção. A gente usa o antibiótico, mas antibiótico para lesão, antibiótico, não. Isso não. Tá? É o tratamento endodôntico por si só. A não ser que o paciente esteja imunocomprometido ou imunossuprimido. Aí ele não tenha condições de debelar a infecção por si só. Tá? Então, na periodontite apical crônica, como eu falei, a gente tem ali já uma lesão aparecendo. Tá? Seja um espessamento do ligamento. E agora, uma coisa importante dizer, gente, mesmo uma lesão pequenininha assim, ela é pequena radiograficamente, tá? E o Siqueira até fala no livro dele, mesmo que uma lesão não apareça na radiografia, não quer dizer que ela não está presente. Então, eu pego muitos casos de dentes sem lesão, que eu peço uma tomo, porque o paciente está sentindo dor à mastigação. Pô, não tem lesão, dor à mastigação, né? Eu penso numa fratura. Aí vou ver, tem uma lesão. Ou então, eu peço uma tomografia de um paciente com lesão pequena, que eu quero ver, por exemplo, no molar superior, se tem um quarto canal. E aí essa lesão pequena na tomografia se mostra muito maior. Então, às vezes, na radiografia, uma lesão pequenininha desse tamanho já é maior do que parece.
Aqui, por exemplo, já uma lesão mais difusa, né? Uma coisa mais parecendo mais de caráter agudo, um abscesso agudo, uma coisa nesse sentido. Aqui a curiosidade é que esse molar inferior ele apresenta 3 raízes. A gente vê uma terceira raiz aqui chamada entomolares, né? Que é uma terceira raiz do molar inferior. Aqui uma lesão circunscrita, aqui uma lesão circunscrita e bem grande. Geralmente no lateral superior, quando há tumefação, aumento de volume, ele é para a palatina, porque a curvatura do forame é disto-palatina, então a drenagem geralmente é para a palatina. A gente sempre deve fazer uma inspeção na palatina quando se tratam de incisivos laterais superiores. E histologicamente, a gente vê todo o infiltrado inflamatório aqui. Aqui a gente tem o forame, aqui a gente tem o limite CDC, que é o limite canal dentina-cemento, que é a parte mais constrita do canal. Aqui o canal dentinário, aqui o canal cementário, e aqui toda um acúmulo de células inflamatórias causando essa lesão perirradicular. Aqui de novo, aqui na verdade mostrando o edema. Então isso aqui seria um espessamento do ligamento periodontal. Então aqui está o osso, aqui está o edema. O edema sendo mostrado aqui nessa região, bem adjacente ao forame apical ali. Aqui eu vou só, isso aqui é só passar por curiosidade, tá, gente? Isso aqui, aula de instrumentação não é hoje, tá? Isso aqui é só uma curiosidade, já para tirar pequenas dúvidas, mas aula de instrumentação, de medicação intracanal, aula de soluções irrigadoras, são aulas específicas. Mas foi o que eu falei, são opções quando a gente tem tempo disponível e quando a gente não tem, né? Então, uma necrose pulpar com periodontite apical aguda. Tratamento, qual seria? Eu tenho tempo disponível, eu tenho lá 2 horas para fazer endo tranquilamente. Anestesia, acesso, antes de colocar qualquer lima no canal, a gente inunda, a gente irriga com hipoclorito para diminuir a carga microbiana. Tá? A primeira coisa é isso. Nunca se coloca lima nenhuma no canal sem irrigar antes. Senão, essa lima leva tudo que é bactéria lá para baixo. Funcionando como, e dizem, né? Acaba funcionando como um êmbolo de seringa e vai empurrando tudo que é bactéria lá para baixo. Então, antes de colocar qualquer lima, uma lima 8, mesmo assim, irriga. Irriga bastante, deixa a câmara pulpar inundada. E tratamento endodôntico, a câmara pulpar é uma piscina, ela nunca fica seca. Tá? Então, é sempre uma piscina, é sempre inundada, não se trabalha em canal seco. A desinfecção é progressiva, o que quer dizer isso? Você vai eliminando cervical, terço médio e apical. A gente não chega ao ápice direto. A técnica ápice-coroa, a gente não tem mais o costume de utilizar. Primeiro a gente faz o terço cervical e médio, aí gates é o que se usa. Na especialização, a gente vai ver que as gates são instrumentos obsoletos na endodontia moderna, não que elas não sirvam, é que a gente tem instrumentos muito melhores hoje em dia do que as gates. Então, eu vou ensinar a usar gates quem quiser, óbvio, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar no SUS e não tem o melhor instrumento, tem a gate. Eu vou trabalhar no consultório do fulano de tal que não tem o melhor instrumento, tem gate. Então, o especialista tem que saber de tudo. Ele tem que saber trabalhar com tudo. A diferença do especialista para um clínico é opção, principalmente. Opção e conhecimento. Né? Mas eu não posso chegar aqui e falar assim, sou contra isso no ensino. Óbvio que não. Né? Eu ensino tudo, pelo menos que esteja de acordo com a literatura científica. Né? Então, fazer o preparo cervical, limpeza do apical e obtenção do complemento de trabalho. E aí, vai fazer o completo preparo químico-mecânico e medicação intracanal. Então, se eu tenho tempo disponível, eu vou colocar pasta, porque eu preparei o canal inteiro, ele está modelado. Selamento coronário, medicação e alívio de oclusão. Vou passar um pouquinho mais rápido, por isso que não é a intenção da aula de hoje. Se eu tenho limitação de tempo ou limitação de técnica, comecei agora, eu não sou rápido.
Eu faço canal devagar e sempre. Prefiro fazer 3 consultas de forma excelente do que eu posso fazer do que correr e fazer besteira. Ó, tranquilo, é isso aí mesmo, né? A velocidade não digo velocidade, né? Não existe velocidade. A otimização, que é o quê? Você acaba que os passos ali já estão tão bem realizados, já está tudo na cabeça, trabalhando a 4 mãos, então com o material perto de você, que acaba que sem querer você consegue fechar um molar numa sessão única. Isso aí não é técnica. Óbvio que a gente ensina algumas técnicas para otimização, mas não é que a gente queira ter atletas endodônticos, né? Quem vai chegar primeiro, não. Não é isso. Mas otimizar o tempo é interessante, porque você não gasta tempo à toa, o paciente não fica ali horas de boca aberta, uma série de coisas. Eu dou aula na cirurgia também, eu costumo falar isso, né? Na cirurgia, tempo é inchaço, né? Quanto mais tempo o paciente fica fazendo um siso, mais ele vai inchar. Então, a gente não quer correr com a cirurgia, mas também não quer que o paciente fique ali 3 horas fazendo um siso. E a endodontia é isso, tem que fazer no seu tempo, né? Então, até a gente chegar num tempo que eu consigo agora fazer sessão única, existe um caminho aí para a gente traçar. Mas se a gente não tem tempo, se a gente tem limitações, né? Ou por tempo, técnica ou anatomia, às vezes a gente tem uma curvatura absurda que vou levar ali 4 consultas para passar para aquela curvatura. Um canal atrésico, fino pra caramba, eu vou levar 3 só naquele canal. Então, às vezes, a limitação é anatômica, né? Então, se eu tenho limitações que me impedem de fechar o dente numa consulta só, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, preparo inicial, instrumentação, terço cervical e médio. A gente não chega no ápice, a gente não tem tempo, tá? A maior parte da microbiota está localizada no terço cervical e médio, porque é o maior volume. No ápice, é região limítrofe com conjuntivo, com resposta inflamatória. Então, se eu não tenho tempo, eu não toco ali. Por quê? Porque eu posso exacerbar uma resposta inflamatória através de vários fatores. Então, se eu não instrumentei, eu não boto pasta, porque a pasta não vai descer, a pasta não vai preencher no canal, não vai escoar. Eu uso líquido. E se eu vou usar líquido numa necrose pulpar, eu tenho que usar um líquido bactericida, né? Então, eu vou deixar ali o hipoclorito de sódio, vou preencher o canal com hipoclorito de sódio até a entrada do canal, colocar um algodão curativo para a próxima consulta. É realmente deixar o canal inundado com hipoclorito de sódio. Pode ser a clorexidina? Pode, é bactericida, mas a clorexidina ela não dissolve matéria orgânica, né? Então ela não vai conseguir penetrar tanto quanto o hipoclorito de sódio. Apesar de que o hipoclorito de sódio ele vai durar menos o efeito, os íons cloro e íons sódio do hipoclorito, eles vão atuar apenas enquanto estiver ocorrendo a liberação, enquanto a clorexidina tem a substantividade, ela vai sendo liberada aos poucos, né? Então, pode-se usar os dois. Eu prefiro o hipoclorito para caso de necrose, que ele já vai dissolvendo, vai fazendo toda a dissolução do tecido necrosado. E aí você coloca uma bolinha de algodão embebida de hipoclorito de sódio na entrada do canal, apenas para o curativo não cair no canal e obliterar. E faz o curativo. Abscesso perirradicular agudo. Então, isso é tudo evolução. Se eu não tratei uma pulpite reversível, ela virou uma pulpite irreversível. Se eu não tratei uma pulpite irreversível, ela virou uma necrose. Se eu não tratei uma necrose, ela virou uma periodontite apical crônica. Se eu não tratei uma periodontite apical crônica, ela virou um abscesso, né? Que pode ser crônico ou agudo. Que aí vai começando, isso é evolução. Então, a diferença do abscesso é que a gente começa a ter aí tecido, tanto substância, na verdade, tanto tecidual quanto bacteriana, entrando aí em processo de putrefação. A gente começa a ter muito resíduo, né? De resíduo microbiano e de restos necróticos, e isso acaba causando um exsudato, né? E aí esse exsudato acaba gerando uma resposta inflamatória. Quando essa resposta inflamatória ela dura ali mais de 1, 2 dias,
a gente começa a formação de pus. Bom, isso é muito discutível não, isso é muito controverso, hoje em dia se debate muito sobre o assunto, né? Principalmente em termos de literatura. E aí está a Patrícia, aí, que é bucomaxilo, para dar a opinião dela, caso queira, mas costuma-se dizer, por exemplo, que celulite não tem pus, né? E aí a gente tem um colega que é bucomaxilo, que é o Glauco, professor da Veiga de Almeida, staff do Souza Guiar e do Bombeiro, que ele diz que a celulite ela tem pus sim, tá? Só que o pus da celulite está muito restrito a espaços muito profundos e que esse pus, às vezes, ele não é drenável de forma tão fácil, em nível ambulatorial. Mas o Glauco mostra em aula diversos casos de celulite que ele leva para centro cirúrgico e drena, e sai pus, mesmo que saia uma gota, mas tem. A gente costuma dizer que abscesso tem pus porque é um abscesso, o abscesso mostra um pus mais em espaços menos profundos, espaços mais rasos, mais superficiais. Mas existe literatura que quando diferencia celulite e abscesso, diz que celulite não tem pus e abscesso tem. Então, para questão de concurso, é interessante a gente saber qual é a referência que está sendo dada. Tá? Mas o abscesso perradicular agudo tem presença de pus. O abscesso geralmente tem graus de evolução. A gente tem o abscesso inicial, que é aquelas primeiras horas do abscesso. Geralmente, quando a gente vai drenar esse abscesso, sai mais sangue do que pus. Então, sai muito sangue, né? E só essa descompressão de tecido inflamatório, de sangue ali, já causa um alívio dos sintomas bem interessante, né? Então, mesmo que não haja pus, que não haja pontos de flutuação muito grande, né? A gente fazendo uma drenagem, deixando um dreno ali, já é bem interessante para o alívio dos sintomas do paciente. Então, o pus ele é formado aí por enzimas proteolíticas liberadas por bactérias, radicais bacterianos, e são aí metabolizados por neutrófilos, né, fazendo todo aquele tecido ali todo são os restos inflamatórios, vamos colocar assim, né? Todo aquele tecido ali que resultou da inflamação culmina aí numa secreção purulenta. Tá? Então, o abscesso agudo, geralmente, ele não dura mais que 4 dias, né? Mas ele pode disseminar para espaços mais profundos. Aí, profundos que a gente coloca, por exemplo, o abscesso que ocorra na parte superior, ele pode causar uma meningite, um abscesso que ocorra na parte inferior, ele vai causar uma mediastinite, mas não que todo abscesso na mandíbula vai vir para... Não. Isso aí vai depender exclusivamente da inserção muscular, se ela é acima ou abaixo da área de drenagem, né? Então, na aula de emergências, por exemplo, a gente vê muito isso, né? A aula de emergência e endodontia, estabelecimento de drenagem, a gente vê que o abscesso vai drenar de acordo com de onde está inserida a fibra muscular. Então, por exemplo, se eu estou no molar superior, né? E a fibra muscular ela se insere abaixo da fenestração, e aí que é interessante a aula presencial, né? Que a gente desenha isso no quadro. Mas se a fibra muscular se insere abaixo da fenestração, o pus vai drenar para cima. Se a fibra muscular se insere acima da fenestração, o pus vai ali para fundo de vestíbulo, né? Vai para a parte mais visual ali, né? Mais fácil de visualização. Agora, sim, entenda uma coisa. O abscesso agudo, o principal tratamento que existe, hoje não é uma aula de tratamento, tá, gente? A gente vai ter essa aula no futuro, mas já vou colocando algumas informações. O principal tratamento que existe no abscesso é a drenagem, tá? Então, a gente deve estabelecer a drenagem sempre que possível. Se essa drenagem vai ser fundo de vestíbulo através de incisão, se ela vai ser intracelular, se ela vai ser via canal, não importa. Tá? A gente sempre tenta, óbvio, fazer o mais conservador
para não submeter o paciente a uma incisão desnecessária. Mas se tiver que fazer uma drenagem extraoral, a gente vai ter que fazer, não tem jeito, né? Então, a gente sempre tenta uma drenagem intraoral primeiro, né? Então, como está acontecendo aqui. Então, abscesso agudo inicial, a gente tem mais sangue do que pus. Você vê que o pus está ali, ó, vem depois, né? A gente tem mais o sangue ali. E o inicial, às vezes, nem tem muito pus. Você tem muito pouquinho e sai muito sangue. Aí, lá para o segundo, terceiro dia, começa realmente. Aí você pede para o paciente voltar, depois de uns 3 dias. Claro que isso com supervisão de ligações, comunicações a todo momento, a todos os dias, né? Porque você pede para ele voltar daqui a 3 dias, que ele vai ficar isolado, né? Então, mas quando você pede para ele retornar depois de uns 3 dias para você ver o dreno, e aí, quando você drenou, tinha sangue, você já vê que esse dreno agora está com pus, porque o abscesso já evoluiu. O Siqueira, ele divide o abscesso em 3 etapas. Abscesso inicial, abscesso em evolução e abscesso evoluído. Então, o abscesso inicial seria esse com maior presença de sangramento. O abscesso em evolução, a gente já tem uma quantidade de pus razoável. No abscesso evoluído, a gente já tem uma grande presença de pus. É aquele que sai realmente o pus ali, drenando em quantidade. Então, aqui, aí já seria um abscesso evoluído. Aí a gente não tem mais sangue, a gente tem pus, né? Então, abscesso inicial, abscesso evoluído, tá? E aqui, por exemplo, um abscesso aqui que pode ser gengival, mas geralmente é um abscesso endodôntico, que já mostra aqui que fazendo uma incisão aqui, uma drenagem provavelmente vai ocorrer. O abscesso a gente tem dor espontânea, pulsátil, muito parecido com a pulpite irreversível, tá? E localizado. O abscesso agudo, ele é localizado. Geralmente, quando você tem uma dor difusa, é mais o abscesso crônico. Ou então, quando você tem uma atomefação difusa, né, é uma celulite. Então, quando o paciente está com aquele rosto todo inchado aqui, geralmente é uma celulite, que você não vê mais limite, né, de marcações, né, tá o paciente todo inchado. Já o abscesso é uma coisa mais localizada. Tá? O abscesso é localizado. Pode haver envolvimento sistêmico, linfadenite, febre mal-estar. E aí, quando a gente percebe que o hospedeiro não está conseguindo lidar com a infecção, a gente faz o antibiótico. E a dor pode ser maior quando ela está intraóssea ou superficial, ou seja, quando ela não drenou, quando não tem fístula. Então, antes do abscesso drenar, é a parte que dói mais. A gente percebe quando o paciente fistula, quando aparece a fístula, geralmente a dor vai embora, porque o que causa dor na pulpite é a compressão de fibra nervosa pela polpa. O que causa dor no abscesso é a compressão também tecidual. Aquele volume de pus que está ali, aquele volume de secreção de exudato inflamatório causa dor. Então, da mesma maneira que você fazer um acesso numa pulpite vai aliviar, você fazer uma drenagem no abscesso também vai aliviar muito, né? E fazer uma drenagem na celulite vai facilitar a drenagem futura de uma coleção purulenta que vai se formar. Tá bem? Existe uma discussão quanto ao momento da drenagem. A gente deve drenar o mais rápido possível, né? Mas também pode-se optar por ter um mínimo de circulação de antibiótico sistêmico para que a gente faça uma drenagem sem muita chance de sepsemia, né? A gente vai fazer drenagem de abscessos em espaços profundos, a gente está passando ali por áreas não infectadas, né? Então, assim, é interessante, às vezes, um antibiótico sistêmico circulando antes de se fazer uma drenagem. Mas se o paciente está no abscesso agudo, com muita dor, não é imunocomprometido, não é imunossuprimido, não está mostrando problemas sistêmicos assim muito evidentes, a gente pode fazer uma dose de ataque de antibiótico, né, e fazer a drenagem, porque aquilo ali vai ser fundamental tanto para o prognóstico dele, para o tratamento, quanto para o alívio de sintomas imediatos. Então, aqui, por exemplo, um abscesso no palato, né, e a drenagem. E aí a gente só coloca a cânula de aspiração bem longe, né? Acho que já falei isso em outras oportunidades, mas a pior coisa que você pode fazer, no caso desse aqui, é colocar uma cânula endodôntica lá dentro da câmara pulpar. Se o abscesso drena, é porque a pressão maior é lá dentro. E o abscesso sai para fora,
sai para fora, desculpa, sai porque a pressão fora é menor. Quando eu coloco a cânula de aspiração lá dentro, a fim de a gente imagina que vai acelerar, eu vou puxar esse abscesso, esse diferencial de pressão ele é quebrado. E às vezes a gente passa a acessar uma drenagem em função disso. Então, o que a gente deve fazer é sugar apenas externamente aqui, para não ficar uma piscina de pus ali, uma coisa meio nojenta, né? E deixar drenar sozinho. A gente pode até estimular uma drenagem, no caso via canal, pegando uma lima 20 e passando lá no forame, só para ampliar um pouquinho o forame. Né? Depois de ter passado uma 8, uma 10 para estabelecer uma drenagem, a gente pode ir até uma lima 20, né, 25, para aumentar um pouquinho o forame e facilitar essa saída de pus. Tá? Mas nunca colocar cânula de aspiração, não. Então, aqui a drenagem extraoral. Então, o estabelecimento da drenagem deve ser a principal meta para o alívio dos sintomas e também para facilitar o tratamento da infecção. A gente está tirando muito material contaminado, então facilita até a atuação do antibiótico. Né? Então, quando a gente tem uma coleção purulenta ali, o antibiótico tem até dificuldade de chegar sistemicamente. Quando a gente faz essa drenagem, o antibiótico chega até mais fácil. Quando a gente tem uma fístula que está prestes a abrir e não abriu ainda, ativar essa fístula é até um caso a se pensar. Fazer uma anestesia ali local, ou então passar só um anestésico tópico mesmo e furar a fístula com uma agulha, ou então com uma sonda exploratória, isso é bem comum. Tá? Parece um absurdo assim, mas não, a gente está apenas estimulando também uma drenagem. A gente está ativando a fístula. Tá? E como eu falo que o sempre aqui, letra maiúscula, é que o paciente que a gente colocou um dreno hoje, ele vai para casa e volta daqui a 3 dias, a gente não esquece ele, a gente liga para ele para saber como é que está. Inclusive perguntar, não só perguntar se parou de doer ou se está menos inchado, mas perguntar se ele está respirando bem, se ele está deglutindo bem, se ele está com febre, se ele está com mal-estar. Né? A gente procura aí saber como é que está o paciente de forma geral. Né? E aqui, um abscesso extraoral também a gente drena, né? E a drenagem não é muito característico do endodontista, mas eu como sou professor de cirurgia e tenho uma vivência cirúrgica ampla aí de ter, não sou bucomaxilo, mas acompanhei o serviço de bucomaxilo durante 3 anos através de uma residência. Eu no curso de endodontia eu faço questão de tirar esse mito, né, de que o endodontista não drena. O endodontista talvez seja um dos principais aí, que receba a emergência na hora, vai mandar para o hospital para drenar. Drena no consultório. Né? Tem drenagens que são muito tranquilas de se fazer no consultório. Então, isso aqui está sendo feito no ambulatório. Não está sendo feito no centro cirúrgico. Né? Então, aqui, eu só esqueci de tirar o som do vídeo. Desculpa se fica alto para vocês aí. Então, aqui uma drenagem também pode ser feita em ambulatório. Geralmente, a gente vai procurar o ponto de flutuação maior aqui. Esqueci de tirar o som, desculpa, gente. Então, mostrar por vídeo assim é meio complicado, mas vai fazer uma incisão superficial com bisturi, lâmina 15, e aí vai divulsionar, vai entrar com a hemostática ali, ou o aparelho que você vai usar para divulsionar, sempre fechado e sair aberto, né? Nunca fechar lá dentro, para evitar qualquer lesão à estrutura nobre. E aí a gravidade vai ajudar. Então, isso aí, o endodontista ele tem que desmitificar isso aí, tem que deixar de ser uma coisa, não faço, tem que fazer. Tá? Muitos casos que vão receber de abscesso agudo no consultório, só trabalhar dentro do canal não vai resolver a dor do paciente, não, ele vai continuar com dor. Tem que se fazer a drenagem mesmo. Tá? A gente tem que, para não chegar no ponto de comprometer aí o paciente de forma mais grave, né? Deixando que esse abscesso, às vezes, a gente vai, não vou drenar hoje não, vou só fazer o canal, e aí, estava a ponto de drenar já, esse paciente evolui, né, para um caso mais sério. Então, abscesso assim, tranquilo, né? Só fazer um anestésico tópico ali, então fazer uma infiltração local bem superficial ali,
ou então até mesmo se vai drenar lá para dentro, fazer troncular, né? Fazer uma troncular, lembrar que abscesso, a anestesia local ali, infiltrativa, na região ali não é muito interessante, a gente deve optar por anestesia troncular. E os testes pulpares do abscesso vão ser iguais aos da necrose, né? Sempre negativo. E o teste ao calor dificilmente também vai dar algum tipo de resposta, como daria na pulpite irreversível na necrose. Então, os testes periarticulares, sim, esses vão ser positivos, tanto a palpação quanto a percussão. Imagina um paciente com abscesso, eu fazer a percussão dele vai doer, né? Abscesso agudo. E fazer a palpação, provavelmente já vai ter um aumento de volume ali. Então, realmente, os testes periarticulares são testes que se demonstram de forma positiva. Achado radiográfico, às vezes, quando você tem uma lesão desse tamanho aqui e está agudizada, é um abscesso fênix, né? Porque um abscesso agudo não tem essa imagem. O abscesso agudo ele pode estar muito mais relacionado a essa imagem aqui, que é uma área difusa, do que uma lesão. Uma lesão é uma periodonte apical crônica, né? Que pode até agudizar numa periodonte apical aguda. Mas o abscesso agudo, às vezes, você não tem nem lesão. Você tem só um esfumaçamento ali, uma área difusa, né? Se eu tenho um abscesso agudo, um caso como esse aqui, é um abscesso fênix. É uma lesão crônica que agudizou. Tá? O abscesso periarticular crônico é aquela fístula ali que se mantém durante tempos e tempos. Então teve o abscesso agudo, ele cronificou, não tratou, então tratou, mas não tratou completamente, ele não resolveu. E aí você tem aquela fístula ali que fica ali meses, né? Isso é um abscesso crônico, né? Então, presença de fístula. E aqui, ó, você vê uma lesão difusa, né? Não é uma lesão circunscrita relacionada ao periápice. Aqui uma região mais difusa, ó, não é uma coisa circunscrita. Geralmente isso é uma imagem. Não tem como falar assim, ó, o paciente está com abscesso pela radiografia. Isso não existe. Tá? O que eu estou falando são ideias. Né? Geralmente, um abscesso se mostra assim. Mas não tem como você ver uma radiografia e falar assim, esse paciente está com abscesso. Não tem como. Tá? Estou falando assim, dos principais sinais radiográficos de um abscesso. Mas abscesso não se diagnostica por radiografia periapical. Então, aqui, quando já chega a espaços cervicais profundos, né? O paciente aqui entubado. Então, aquele abscesso inicial lá que a gente deve drenar é para que o paciente não chegue nessa situação. E quando eu falei da inserção muscular, aqui, por exemplo, um pré-molar inferior, né? Então, eu tenho a inserção muscular aqui, ó. Se a drenagem ela acontece abaixo da inserção, ela vai drenar para a cervical. Se eu tenho essa inserção aqui, por exemplo, ó, e a fístula acontece para cá, ela vai drenar para fundo de vestíbulo. Vai drenar para cá, ó. Entendeu? Então, aqui, ela está em espaço profundo. Espaço submandibular, espaço submentoniano. Ali realmente é mais difícil realmente fazer a drenagem. É uma área mais nobre, né? Tem maior presença de nervos e músculos e artérias, né? Então, realmente é mais difícil. Mas não deve deixar de se drenar por causa disso. Deve aprender a fazer a drenagem, sim, né? E aí sim drenar. Agora, o que é o granuloma, né? E aí granuloma e cisto, e a gente já está falando de diagnóstico histopatológico, tá? A gente está falando de histopatologia, a gente está falando não está falando mais de clínica, não está falando mais de radiografia, a gente está falando de histopatológico. Granuloma representa 48% das lesões periarticulares. É um infiltrado inflamatório crônico associado ao reparo, né? O que a gente tem no granuloma? Tecido granulomatoso. Células inflamatórias, produtos microbianos, todo aquele metabolismo inflamatório. 50% desculpa, está faltando aqui um S. Das lesões é composto de células inflamatórias. Então, 50% da composição do granuloma é de células inflamatórias. Macrófago, linfócito,
neutrófilos, né, mastócitos, linfócito B, T. Então, isso é 50% da lesão. O resto é produto microbiano, produto de degradação. E algumas corpúsculos de Russell, né, alguns corpos diferentes, né, que podem ser até corpos estranhos, como cristais de colesterol, corpúsculos de Russell, são encontrados em granulomas. Então, o granuloma geralmente está associado ao ápice, né? Isso aqui é para saber se é cisto ou granuloma só fazendo corte patológico e vendo se tem cápsula ou se não tem. Mas, geralmente, o granuloma, né, ele está associado ao ápice. Então, quando a gente faz uma radiografia, isso aqui é um granuloma ou um cisto, né? Isso aqui já é um granuloma. Então, se eu extraio esse dente aqui, eu vou ter ali um tecido inflamatório granulomatoso aderido ao ápice. Tá? Ele pode ser pequeno, pode ser grande, uma série de coisas. O que vai diferenciar de um cisto é cápsula. E assim, eu fiz o meu doutorado com um paciente, a minha tese foi baseada em paciente HIV positivo. Então, o que eu fiz? Eu peguei dentes tratados endodonticamente que tinham indicações para extração, né? E aí, de pacientes soropositivos. A gente extraiu esses dentes, levou para o histopatológico e mediu a quantidade de células inflamatórias desses pacientes, para ver se esses pacientes, como é que era a resposta imune de pacientes soropositivos à doença endodôntica. E aí a gente aproveitou para ver o que era cisto e o que era granuloma. Então, eu peguei alguns casos de lesões desse tamaninho aqui radiograficamente, mas que tinham cápsula, eram cistos. E peguei lesões grandes que eram granulomas. Então, assim, isso realmente é um diagnóstico histopatológico. Uma lesão grande, assim, ó, pode ser um cisto, pode ser um granuloma. Né? Mas o aspecto, assim, geralmente, né, de um cisto, você vê a cápsula cística com líquido lá dentro. Geralmente o cisto ele é muito específico. Tá? Geralmente a gente tem uma cápsula com líquido dentro. Então a gente faz a nucleação de um cisto, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado ali no desbridamento ali para remover a cápsula inteirinha, senão ela rompe e sai líquido. Né? Então geralmente um cisto é assim. Mas essa confirmação ela é histopatológica mesmo. Então a proliferação epitelial está aqui, ó, as células na periferia aqui, na proliferação, formam fitas e aqui se torna um epitélio, um granuloma epiteliado. Então, ao redor do granuloma, a gente tem epitélio, né, que chama-se granuloma epiteliado. Isso aí já seria numa fase de transição do granuloma para o cisto, né, quase formando uma cápsula. Então, nessa transição daquele granuloma crônico, já de muito tempo, a gente tem até uma formação de epitélio ao seu redor. Isso aqui é até uma imagem da minha tese. Cisto perradicular. Cisto sempre se origina de granuloma epiteliado, como eu acabei de falar. Né? Então, a evolução de granuloma epiteliado é a formação de uma cápsula cística. Né? Geralmente, quando a gente tem uma lesão circunscrita aqui direitinho, ó, bem circunscrita, a gente está diante do granuloma epiteliado. Ela é bem circunscrita. E o epitélio dá essa forma, que pode confundir com um cisto. E aí, teoricamente, quando a gente tem já uma cápsula aqui já formada bem... geralmente o cisto ele é bem mais circunscrito do que o granuloma, aí se dá a formação do cisto. Enquanto é só um tecido granulomatoso sem formação de epitélio, ela é aquela região menos circunscrita, menos delimitada. Aqui, ó, quando a gente vê assim, empurrou a raiz, ó, provavelmente a cápsula cística está empurrando, né? Mas você dizer certamente isso é só através de corte histopatológico. Então, os cistos eles se originam da proliferação epitelial de um granuloma, né? São relacionados à infecção de longa duração, né? E lesões grandes são cistos? Nem sempre, né? Nem sempre essas lesões grandes são cistos, mas
lesões grandes são lesões de longo período, né? Quanto maior a lesão, mais tempo ela tem, né? E aí a chance dessa lesão se tornar epiteliada e formar uma cápsula é bem maior. Então, o cisto radicular, como é que é o trato? Aqui, ó, uma lesão grande, bem delimitada, provavelmente um cisto mesmo, né? A gente só não pode confirmar isso, não, tem certeza, mas provavelmente é mesmo, que está bem delimitado, ó, bem delimitado, né? Você vê que empurra as corticais. Qual é o tratamento? Tratamento endodôntico normal. Não tem diferença nenhuma para necrose pulpar, nenhuma para periodontite apical crônica. É a mesma, o tratamento é o mesmo. A única coisa que é o senão ali, né, é que a gente deve informar para o paciente que geralmente lesões desse tamanho, né, podem ter bactérias lá fora, porque se houve abscesso, essa bactéria saiu, e lesões desse tamanho podem ser cistos, e aí sim, talvez o micro-organismo por si só não consiga fagocitar todo esse cisto e uma enucleação cirúrgica seja necessária, uma marsupialização, seja o que for, dependendo de área nobre que esteja em volta, se é necessária uma descompressão ou não. Isso deve ser informado, né? Mas, geralmente, o furacim, ele tem uma resposta interessante para lesões de grande amplitude. Então, a gente tem no mercado, por exemplo, paramonoclorofenol canforado com furacim, da Biodinâmica. Eu não sei se existem outras marcas, mas eu sei que da Biodinâmica tem, porque é o que eu compro. Então, eu uso o paramonoclorofenol canforado com furacim para casos de lesões muito grandes, que tem uma literatura respaldando isso, né? O momento da obturação, aqui está, após 3 meses, ou após o aparecimento do cisto. Isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui deveria ter aqui uma interrogação. Peço desculpa a vocês. Por quê? Porque o desaparecimento do cisto pode levar 1 ano, 2 anos. E aí, você vai manter esse dente ali com medicação intracanal, podendo reinfectar, medicação intracanal que não está mais ativa, podendo o provisório cair, podendo o curativo cair. Então, na verdade, o momento da obturação é assim que o canal fica seco, você não tem mais secreção, tá, saindo pelo canal, o paciente não tem mais sinais e sintomas de infecção, você percebe que teve uma melhora do quadro, a fístula foi embora, a dor foi embora, desinchou, não tem mais febre, não tem mais nada, só tem a lesão radiográfica. Esse é o momento da obturação, tá? Então aqui, ó, o caso que foi operado lá no curso, isso aqui foi feito na especialização. Então, por incrível que pareça, só o 31 aqui é que estava dentro da lesão. Quando a gente fez aqui a enucleação, o ápice do 32, desculpa, o ápice do 31, o ápice do 41 e do 42 estavam intraossos. Só o 32 é que estava no meio da lesão. Mas por que a gente operou? Né? E por que a gente opera alguns casos de cisto? Sem esperar resposta. Porque de jeito nenhum a gente conseguia aqui um canal seco. A gente fez, se não me engano, umas 6 ou 7 consultas no tratamento endodôntico desse dente aqui, e toda vez que a gente reabria, vinha secreção. Então a gente não conseguia deixar esse canal seco nunca. E aí o que a gente fez? A gente abriu, fez uma cirurgia periarticular, removeu o cisto, fez a nucleação, e aí depois da remoção do cisto, a gente fez uma lavagem do canal e a obturação endodôntica transoperatória. Porque só na remoção do cisto é que a gente conseguiu esse canal seco. Então a gente fez a obturação durante a cirurgia, né? Após a remoção do cisto, obturação endodôntica, depois sutura, formação de coágulo, aí se vai colocar enxertia ou não, aí já são outros 500, tá? Então aqui, ó, o canal sendo realizado lá, mas não houve resposta, né?
Você vê até que pela drenagem houve até um extravasamento aqui de medicação intracanal. Isso aqui não é obturação, tá, gente? Isso aqui é medicação intracanal que extravasou, né? Então, medicação intracanal de novo. Você vê que os outros dentes... E a lesão foi diminuindo, tá vendo? Olha que interessante isso, que legal, né? Então, mesmo uma lesão desse porte, né, ela foi diminuindo. Olha como é que ela estava, chegando até o 42 aqui, vindo de canino, 33 a 42. Depois da medicação... Professor, Oi? fazer uma perguntinha. Quando vai diminuindo a lesão, como que o senhor faz, assim, como que eu vou perguntar? O tempo que tem para você ver a evolução diminuindo? O que acontece é o seguinte, Marcela, a gente coloca a medicação intracanal até a gente perceber que essa medicação está surtindo efeito, né? Então, assim, aqui a gente não está fazendo a radiografia para acompanhar a lesão, né? Porque o momento da obturação ela vai ser de acordo com a ausência de sinais e sintomas. Só que, como a gente deixava essa medicação 15 dias e a gente não usava veículo aquoso, quando você quer deixar a medicação mais tempo, a gente usa veículo viscoso ou oleoso. Então, a gente tinha situações nesse paciente aqui que a gente usava veículo viscoso que a gente deixava 15 dias. Tinha situações que a gente usava veículo oleoso que a gente deixava 30 dias. E aí o paciente voltava, mas não porque a gente quisesse acompanhar o reparo da lesão, mas é porque a gente queria porque como a gente estava tratando e o canal não ficava seco, ou seja, se ele não está seco, está fazendo exudato, é porque a infecção não está sendo debelada, a gente ia trocando as estratégias. A gente usava uma medicação diferente, né? A gente usava uma estratégia diferente. E aí, conforme a gente foi acompanhando o caso para o tratamento endodôntico, a gente percebeu que essa lesão diminuiu, tá? Mas respondendo a sua pergunta, uma lesão, ela tem que alterar alguma coisa em 2 anos, tá? Em 2 anos tem que ter alteração da lesão. Se da obturação se no momento da obturação em 2 anos não houve alteração da lesão, ou ela permaneceu do mesmo tamanho, ou ela aumentou, é fracasso. Agora, se durante 2 anos houve uma alteração dessa lesão, ela diminuiu, mas não sumiu, ela tem até 4 anos para sumir, tá? Então, uma lesão que foi acompanhada por 4 anos não sumiu também é fracasso. Beleza? Tá bom. Beleza. Obrigada. Nada, querido. Aqui um caso, por exemplo, que a gente teve que fazer uma marsupialização através de um enucleador, de um obturador. Então, o paciente tinha uma lesão em ramo de mandíbula por causa desse segundo molar. E aí a gente optou por colocar aqui. Isso aqui nada mais é do que um anel que impede que o tecido, que essa drenagem feche, né? Isso aqui pode ser feito de resina acrílica, de cânula de aspiração. Essa aqui, por exemplo, é a cânula de aspiração de silicone, né? Que a gente usa, mangueira de aspiração, que a gente cortou. E aí, isso aqui está intraósseo, né? A gente suturou o tecido em volta da mangueira de silicone. A gente prefere porque se a gente faz a cânula de acrílico, a gente tem que fazer furos com broca para poder passar o fio. A de silicone não, a gente perfura com a própria agulha do fio. Então a gente deixou isso aqui drenando, e o paciente higienizando com clorexidina, com soro, até chegar num tamanho adequado para fazer a enucleação, né? Porque aqui estava comprometendo o canal mandibular, uma série de coisas. Então a gente diminui, isso chama-se marsupialização. A gente quer diminuir a lesão ou descompressão, a gente quer diminuir a lesão para que a gente possa operar, fazer uma enucleação, remover a lesão inteira com ela no menor tamanho. E aí, finalizando aqui a aula de hoje, gente, para não passar muito aí, a gente já está com bastante tempo de aula para não ficar cansativo. Um último slide aqui, mostrando aqui a progressão das doenças endodônticas, né? Então, a gente tem aqui um dente normal, né?
Então, a gente tem o ligamento periodontal aqui totalmente preservado, do tamanho adequado. A gente tem, aí assim, aqui a polpa saudável, amarelinha, tudo normal. A gente começa uma cárie superficial que não gera tanta inflamação assim, mas gera alguma inflamação superficial aqui por nada, porque está tendo um estímulo térmico ali direto, porque tem uma pequena exposição de dentina, aí gelado toda hora, então gera algum tipo de inflamação. Conforme essa cárie vai aprofundando, essa inflamação também vai aumentando. A cárie vai aprofundando, aqui vai aumentando. Aqui, ó, a gente já está numa situação de uma pulpite reversível, né? Então, a gente tem bastante dentina aqui entre a cárie e a polpa. Então, esse aqui é o momento, se a gente remove a cárie, essa polpa regenera, tá? Aqui já uma microexposição. Então, aqui a gente já tem uma pulpite irreversível. Então, já tem uma exposição, a inflamação já está bem, um compartimento bem maior, e já tem uma pequena área de necrose pulpar, que, como eu falei, ela é por compartimento, ela é gradativa. Essa proliferação microbiana, essa necrose vai aumentando, a inflamação vai ficando lá subjacente, e o tecido pulpar aqui vital, normal. Isso vai aumentando a necrose, aqui o exudato inflamatório, necrose, exudato inflamatório, é inflamação. Polpa saudável. A necrose vai aumentando, todo aquele metabolismo de inflamatório aumentando, a inflamação pulpar chegando ao ápice, quase restando nada de polpa viável. E aqui já uma necrose praticamente terço cervical e médio, com inflamação total aqui. Aqui a gente já tem uma inflamação interessante. Esse aqui é o momento da pulpite irreversível. A gente já tem uma polpa viva aqui que pode causar dor à percussão. Então, esse é o caso aqui que tem polpa, mas pode doer a mastigação. É difícil, não é comum, mas pode acontecer. Aqui, sim, uma necrose pulpar completa, causando uma periodontite apical aguda, né? Então, a gente aqui não tem ainda uma infecção, uma perda óssea ainda, né? A gente tem aqui o exudato inflamatório saindo. Aqui já, em um segundo momento, a gente já pode ter uma perda óssea ou não, mas aqui já a formação de secreção purulenta, né? Então, um abscesso perirradicular agudo, com secreção purulenta. Esse pus aumentando o seu volume e preenchendo toda aquela cavidade que antes era inflamatória, agora é de pus. Esse momento aqui é onde o paciente sente bastante dor, né? Porque o pus está bastante confinado. E aí, realmente, vira só pus a cavidade. Nesse momento aqui, se a gente faz a drenagem, a hora que sai mais sangue do que pus. Aqui sai muito mais pus. Aqui o pus começa a querer exteriorizar, começa a querer drenar. Em maxila, por ser mais medular, essa drenagem é mais facilitada. Na mandíbula, por ser osso mais cortical, mais denso, essa drenagem é mais difícil de acontecer, mais lenta. E o pus vai se exteriorizando até o momento que causa um aumento de volume pequeno. Esse aumento de volume já se torna maior, mais visível, e aí ele começa a estabelecer uma drenagem. Quando começa a estabelecer uma drenagem, a gente tem aí a formação de um aumento de volume já interessante para a drenagem, e caso não aconteça, isso vai se cronificar, a gente tem a formação da fístula, tá? A fístula pode acontecer na fase aguda também, não importa. A formação da fístula na fase aguda vai depender só da velocidade com que essa drenagem ocorre. Pode acontecer nesse momento aqui, se for uma drenagem
muito rápida de drenar direto e causar uma fístula. E aí essa fístula cronificar depois, tá? Então, gente, a gente viu aí pulpite, depois periodontite, como é que a patologia pulpar irradia para periápice. Depois do periápice, como é que essa doença desenvolve através de periodontite ou abscesso, né? E aí, histologicamente, a gente viu a diferença de cistos, granulomas e granulomas epiteliados, ou pseudocistos, né? A gente chama os granulomas epiteliados também de pseudocistos. Então, eu queria saber se ficou alguma dúvida, aí tirar a dúvida de vocês, saber aí que se foi proveitoso aí, se deu para entender bastante essa sequência aí. Tudo certo. Tranquilo, Natália? Tudo certo. Beleza, Bianca. Legal. Professor, tem que voltar lá naquele slide, no 27. O 27. primeiro. Vamos tirar uma fotinha. Esse aqui? Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se eu fiquei meio desatento. Naquele mesmo paciente que eu falei da lesão, ali já tinha feito a cirurgia nele? O senhor fez cirurgia? Chegou a fazer a cirurgia? Fiz depois. Peraí, deixa eu... Fez depois? Peraí, deixa eu voltar lá na... Esse paciente aqui? Mesmo diminuindo, aí o senhor fez depois porque continuava tendo o exudato no... Isso aqui é medicação intracanal. Ela está bem radiopaca assim, porque a gente coloca óxido de zinco ou iodoformio para aumentar o poder bactericida dela e também para ver se ela preencheu todo o canal. Mas isso aqui não é glutaperte, então isso aqui é medicação. Então, o que aconteceu? A gente, depois, eu não lembro agora quantas consultas foram, mas deve ter sido umas 6, 7. Depois de todas essas consultas, o canal nunca secou. E uma dos requisitos principais para a gente obturar um canal é a ausência de exudato. Como esse canal nunca secou, a gente abria, tirava o curativo e o algodão, vinha secreção, né? Ou então nem vinha, mas quando a gente ia instrumentar e fazia a patência, vinha. Acabava drenando. Então a gente percebeu que o tratamento convencional ele não iria ser suficiente. Muitas vezes isso acontece por causa de bactéria que está lá fora mesmo. Infecção extraradicular que acontece em abscesso agudo. E aí, nesses casos, infelizmente, só com cirurgia. Como não tinha como obturar clinicamente, porque a gente não tem como fechar um canal com exudato, até mesmo porque o cimento endodôntico nem vai tomar presa, vai ficar uma papinha ali nojenta, né? A gente optou por fazer a cirurgia e a obturação transoperatória, né? Então, assim, mas por que não fez a obturação depois? Porque eu já passei por um problema bem sério, onde eu fiz uma apsetomia e depois fiz a obturação. O que aconteceu? Como o plug da cirurgia perarticular não estava estável ainda, o que pode acontecer é que quando você vai instrumentar, você perde esse selamento, né? Então, a cirurgia perarticular que você fez, ela é perdida. Então, a gente sempre, em cirurgia perarticular, a gente obtura antes de fazer a cirurgia. Só que, como nesse caso aqui, para fazer a cirurgia, eu teria que estar com o canal obturado. O que eu fiz? Eu fiz o acesso cirúrgico, fiz a enucleação, removi o cisto, né? E no caso era um cisto. Removi o cisto. A cavidade óssea estava vazia. Aí eu irriguei com soro e clorexidina pelo canal, aí saía lá pelo forame. Sequei o canal, obturei. Sequei o canal, obturei, fiz o vedamento apical com MTA, na época, né? Que é a obturação retrógrada, né? Retropreparo e retroobturação retrógrada, não, desculpa, retropreparo e retroobturação. Vedei e aí depois promovi o coágulo ali, fiz a membrana e tudo direitinho, né? Hoje em dia a gente usa até o PRF. Então, assim, nesse caso aqui, a obturação foi transoperatória, porque a gente não conseguiu um canal seco para promover a obturação.
Show. Obrigada. Nada, querido. Bom, então, gente, se ninguém tem mais dúvida, eu agradeço aí a presença de todos. Deixa eu ver aqui. 9 horas, 2 horas de aula, né? É o que eu faço, assim. Você vê, a gente vê, semana passada foram 2 horas também. Então, aula de patologia, 4 horas. Se eu fosse dar uma vez só, ia ser cansativo demais. 4 horas olhando no computador, para mim, para vocês. Então, hoje a gente finalizou essa parte, é uma parte mais teórica, né? Toda a parte de tratamento, medicação, isso a gente vai ver. Então, quero agradecer a todos aí a presença, tá bem? E na semana que vem a gente se encontra para discutir lista de material. Show. Tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, tudo de bom, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada.